Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula, mais um encontro, mais uma live, né? Esse encontro é tão rápido que não dá nem para chamar de aula, né, pessoal? Mas eu tenho certeza que essa live vai promover muita transformação aí na vida de vocês. Esse tema é um tema importantíssimo, importantíssimo para você que quer alavancar a carreira, para você que está se sentindo preso, estagnado, parado, sem conseguir de fato evoluir aí. E, enfim, o tema de hoje é planejamento de carreira. Quem aqui precisa planejar carreira? Sente ali que precisa encontrar um caminho para crescer, não sabe exatamente o que fazer. Hoje à tarde eu publiquei uma enquete aqui nos meus stories perguntando, pessoal, que momento de vida, né? Que momento de carreira você tá? E aí a resposta a resposta que mais obteve resposta foi: eu tenho grandes sonhos na minha carreira, mas eu não sei como chegar lá. Essa foi a resposta que venceu a nossa enquete. Pessoas com grandes sonhos, mas com pouco planejamento, e não adianta nada, né, gente? A gente ter sonho e não conseguir se planejar, não conseguir se encontrar. Então, a live de hoje é justamente para você que tem grandes sonhos, que precisa encontrar um caminho para crescer, ou então, né, como a segunda resposta que mais apareceu ali na nossa enquete foi: eu não sei exatamente para onde eu quero ir, eu só sei que aqui onde eu estou hoje eu não quero ficar. Também foi uma resposta interessante, porque a maioria das pessoas, elas estão de fato aí perdidas, né, gente? Estão perdidas na carreira. Eu acredito que já aconteceu comigo de não saber exatamente o que fazer. Tenho certeza que acontece com você também. Então hoje a gente vai falar sobre planejamento de carreira. Eu vou trazer algumas ferramentas práticas para você sair desse lugar de dúvida. E sim, hoje você vai aprender a dar o primeiro passo aí em direção a uma carreira de sucesso, a entender estrategicamente a sua carreira, porque muitas vezes a gente terceiriza, né, a responsabilidade sobre a nossa própria carreira, mas não, a nossa carreira é nossa responsabilidade, onde nós chegamos é nossa responsabilidade, a gente precisa trabalhar estrategicamente para chegarmos onde a gente quer. E hoje você vai aprender um pouquinho sobre isso. E eu vou também compartilhar com vocês uma percepção, né, um estudo sobre as profissões que mais vão crescer nos próximos anos. Né? A gente está vivendo num mundo em constante transformação. As profissões, elas também passam por transformações, então a gente vai aprender um pouquinho sobre para onde está indo esse mercado, quais profissões são profissões promissoras, se eu estou pensando em fazer uma transição de carreira, para onde eu posso, né, mirar aí, direcionando essa mudança que eu quero fazer. Bom, então, se você quer saber como se destacar na sua carreira, fica comigo até o final. E eu peço agora, né, assim, compartilhe essa live com quem também precisa evoluir na carreira, com quem tá travado no mesmo cargo há anos, pessoas que não sabem exatamente o que fazer. Vai compartilhando agora para que essas pessoas venham aqui para a aula. Vai ser incrível ter todo mundo comigo. E para quem não me conhece, né, assim, para quem tá chegando agora, meu nome é Gisele Ramos, eu ajudo profissionais a acelerarem as suas carreiras através da inovação. Eu sou especialista em inovação e transformação empresarial, trabalho nessa área há 15 anos e esse ano eu venho compartilhando conteúdos com vocês e agora de uma maneira mais frequente, mais consistente, direcionando de fato as carreiras de vocês para a inovação. E a minha missão é manter profissionais relevantes, tá? Manter profissionais inovadores, preparados para liderar nesse mundo em constante transformação. Eu identifiquei esse gap de mercado de tanto eu contratar pessoas, né? Assim, ao longo da minha carreira eu já estive em cargos de liderança, estou em cargos de gestão de projetos, em liderança de projetos, e é muito difícil encontrar pessoas que
dominem essa pauta da inovação, pessoas que consigam de fato gerar valor e compreender, né, como se portar diante das transformações. O que mais a gente encontra por aí é profissional querendo cumprir o horário de 8 às 18, não fazer nada além daquilo que o cargo pede, não se envolve em projetos de inovação, não se envolve em discussões de melhoria contínua, não se desenvolvem, mas eu quero que você seja diferente, que você utilize isso para se diferenciar na carreira, e é por isso que eu estou aqui compartilhando esse conteúdo, para que vocês vejam que a inovação pode ser um caminho para o seu diferencial, para a sua competitividade profissional, e isso vai fazer total diferença em como você é visto dentro da sua empresa. Bom, sem enrolação, vamos começar a falar sobre planejamento de carreira. E primeiro, você precisa entender o que é o planejamento, né? Assim, muita gente no início do ano, no final do ano, para refletir sobre metas, o que eu quero, né? E aí lista ali uma série de metas, mas essas metas nem sempre elas estão conectadas, nem sempre elas têm um plano de ação para que seja alcançado, né? Assim, então são metas soltas, é praticamente uma lista de sonhos, né? Assim, não uma lista de metas. E na verdade, o planejamento de carreira, ele é um mapa estratégico. É um mapa que mostra onde você está hoje, é um mapa que mostra aonde você quer chegar, e você tem uma trilha, uma jornada planejada para chegar onde você quer chegar. Seja uma transição de carreira, seja um cargo novo, seja empreender, né? Muitas pessoas, elas querem, o planejamento de carreira delas é sair da CLT e ir pro empreendedorismo. Então existe todo um planejamento também para que isso aconteça. Ou seja, o que a gente está falando aqui é de um mapa que vai direcionar como você vai conquistar o futuro que você deseja para você, profissionalmente falando. E aí, muitas vezes a gente fica preso em ciclos, trabalhando, e a gente não consegue, ano após ano, a sua vida é igual, não muda, né? Então, 2020 você viveu de uma forma, 2021 da mesma forma, 2022 da mesma forma. E como é que você quer ter resultados diferentes se você continua fazendo tudo igual? Ah, mas Gisele, eu fiz treinamentos, eu busquei me desenvolver, ótimo. Mas se você não colocou esse conhecimento em prática, fica muito difícil que você avance em direção ao seu objetivo. Então, esse ciclo que prende a gente é a principal armadilha para a carreira, né? A principal armadilha para quem quer avançar, mas fica tão sonhando com o longo prazo que esquece de fazer no curto prazo tudo aquilo que precisa ser feito. E aí eu lembro que alguns anos atrás eu estava num cargo relativamente estável, né? Assim, com uma rotina confortável. E no fundo, eu sabia que eu estava ficando para trás ali, né? Eu via as mudanças acontecendo, eu via profissionais avançando, novas tecnologias surgindo, mas eu tinha uma coisa, assim, eu sabia que eu estava ficando para trás, mas eu não queria ficar para trás, né? Eu não queria ficar para trás, eu queria avançar. Mas eu ainda não sabia como, eu estava presa ali, não sabia como. Foi quando eu comecei a mapear quais eram as minhas principais habilidades. Eu comecei a mapear no que eu era de fato boa, o que as pessoas diziam sobre mim. E aí eu comecei a planejar, passo a passo, o que eu queria fazer, aonde eu queria estar, como eu faria. E essa decisão de planejar mudou tudo, mudou a minha confiança, mudou a minha visibilidade, né? Tanto interna na empresa que eu estava, quanto para o mercado mesmo, né? O networking estratégico, eu consegui gerar oportunidades incríveis para mim, porque eu tinha planejado, eu tenho planejado, né? Assim, eu tenho planejado.
E não é um planejamento que ele não muda, tá? Assim, ano após ano, com a gente direcionando o nosso olhar para onde a gente quer chegar, para o nosso autoconhecimento, a gente vai aprendendo mais coisas sobre nossas forças, nossas fraquezas, a gente vai entendendo o que a gente quer, mas a gente entende também aquilo que a gente não quer, né? Então, a gente vai tomando decisões e decisões importantes que vão levando a gente mais perto de onde a gente quer chegar. E aí, se você, assim como eu lá atrás, né, tava perdido, se sentindo com medo mesmo, né, de ficar estagnado, saiba assim, você não está sozinho, isso é muito comum. É muito comum, mas o que não é comum é ser permanente. Imagina você se sentir assim por 10 anos consecutivos e não fazer nada. Isso não é comum. Você se sentir agora, né? Você ter essa consciência de que você não está fazendo tudo o que você poderia para acelerar a sua carreira é um ponto de força. Porque você entendendo isso, você consegue mudar. Você consegue criar novas estratégias. Agora, se você passa anos entendendo que você não está fazendo a coisa certa e continua a não fazer a coisa certa, aí tem um probleminha. Né? Aí tem um problema. Porque não te falta sonho, não te falta ambição, mas você simplesmente falta ação, né? Acelerar a carreira, né? Você acelera aquilo que já está em um movimento, né? O que está parado é difícil, você precisa empurrar, fazer muito mais força. Se você está dando passos, mas são lentos, mas você está dia após dia dando passos lentos, é mais fácil você acelerar do que você sair da total inércia. Então é importante você ter essa consciência. Se você está andando, evoluindo, buscando, mesmo que de maneira lenta, uma evolução na sua carreira, ok, você tá, né? Nunca dá para acelerar, mas você não tá parado. Não é normal você estar parado. Então, você pode pensar assim, mas Gisele, eu tô aqui trabalhando há tanto tempo, e será que vale a pena parar para planejar? Eu já tô no meio do caminho, será que eu paro mesmo para fazer esse planejamento? Para, com certeza, a resposta é sim, você precisa parar. Porque se você até agora, né, foi crescendo, foi chegando num lugar, está no lugar, mas você chegou aqui sem planejamento, talvez tenha sido sorte. Talvez daqui para frente não seja tão mais fácil assim. Talvez você tenha muito mais potencial para explorar se você se planejar do que você continuar vivendo a vida, deixando a vida te levar, né? Igual o Zeca Pagodinho. Então, planeja, porque isso vai te dar mais clareza, isso vai te dar direcionamento, isso vai fazer com que você haja de uma maneira mais estratégica, e isso faz toda a diferença, porque você é o dono da sua carreira, você tem que enxergar você como, como se você fosse o capitão de um navio. Para onde o navio vai, quem guia é o capitão. O leme está na sua mão. Se você não consegue enxergar que a sua carreira é sua responsabilidade, a coisa começa a ficar complicada, porque muitas vezes a gente terceiriza. Eu só vou fazer tal coisa se a empresa me pagar. Eu só vou tomar essa decisão se eu for, né, demitido. A gente terceiriza a responsabilidade. Mas a responsabilidade é nossa, as decisões são nossas. A gente consegue ir mais rápido, a gente consegue ir mais devagar. Mas a gente precisa entender que quem está no leme é a gente, né? É eu. A minha carreira é minha responsabilidade. A sua carreira é sua responsabilidade, de mais ninguém. E ninguém vai estar tão preocupado com relação à sua carreira quanto você. Não vai estar preocupado com relação a se você está feliz ou não, se você tem um bom salário ou não, se você está satisfeito ou não com o seu cargo. Ninguém, a não ser você, vai se preocupar mais do que isso, mais com isso do que
né, você mesmo. Então, quando a gente planeja a carreira, a gente tem alguns benefícios bem claros. Primeiro, que você deixa de ser invisível na empresa. Você começa a entender que você não é o cargo que você tem, você não é a empresa que você trabalha, você é você e suas múltiplas facetas, né, suas múltiplas faces profissionais. Hoje, parte do dinheiro que entra na tua conta, ela vem de uma empresa que te contratou numa carga horária X, mas você tem tantas outras horas para explorar outros contextos profissionais. Então isso faz com que você não só se destaque dentro da sua empresa, porque você vai ter mais gás, mais brilho nos olhos, mais clareza do que fazer para alcançar aquele objetivo que você estabeleceu, mas você também começa a chamar a atenção do mercado, porque você se posiciona. E quando você se posiciona, as oportunidades de crescimento, de promoção e até oportunidades em outras empresas, elas começam a aparecer. Você começa a ser convidado para coisas. Você começa a ser visto dentro daquele ambiente profissional. Você começa a se relacionar com profissionais que não são necessariamente só aqueles da sua área, da sua empresa. Você amplia o seu networking, né? Então, quando você tem essa clareza de onde você quer chegar, você evita ser pego de surpresa. Você, tanto pelas mudanças do mercado, uma possível crise, mudanças tecnológicas, você começa a entender os movimentos, a olhar para a sua vida profissional como se ela fosse um tabuleiro de xadrez. Olha, se isso acontecer, eu faço isso, mas se aquilo acontecer, eu faço aquilo. E como que eu vou sempre avançando, né? E indo, porque as mudanças elas acontecem, elas podem acontecer a qualquer momento, mas você tem ali alternativas, né? Você consegue pensar de uma maneira mais estratégica, e para isso o planejamento de carreira é essencial. Você saber para onde você está indo. Porque vocês já devem ter ouvido essa frase: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então você começa a apostar, para atirar para todos os lados. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. É importante você saber para onde você está indo. Você saber que você investiu em determinado treinamento, porque isso te leva mais próximo do seu objetivo. Você está vivendo um momento profissional que vai te permitir mais experiência para chegar onde você quer chegar. E esse pensamento estratégico faz toda a diferença, né? Então, outro dia eu atendi, dentro da minha mentoria, uma das minhas mentoradas, ela tinha 10 anos de empresa. 10 anos na mesma empresa, e ela viu a pessoa que entrou depois dela, como trainee, chegar mais rápido a um cargo de gerente. E ela ficou para trás como analista. E aí, ela sentia que nada mudava. Nada estava mudando. E a gente começou a conversar, na verdade, sobre postura profissional, planejamento de carreira, onde ela queria chegar, por que ela queria chegar. E ela entendeu que aquele momento dentro da empresa era um momento que era temporário. Ela não queria ficar ali naquela empresa para sempre. Ela não se via naquela empresa daqui 5, 10 anos. Ela queria empreender. Mas para que ela empreendesse e tirasse todo mês um salário compatível ao salário que ela ganhava na empresa, ela precisava de planejamento. E foi isso que a gente fez, um planejamento, um plano de ação para que ela conseguisse empreender. Estamos estruturando o modelo de negócio, estamos ali trabalhando para que ela consiga evoluir chegar onde ela quer chegar na carreira. E aí você pode pensar: mas Gisele, eu não sei por onde começar, não faço a menor ideia. Então hoje eu quero te dar os primeiros passos para você fazer o planejamento da sua carreira, para que você consiga entender se você está no seu pleno potencial ou se você pode ir além, e entender o que é preciso ser feito amanhã. O que você pode fazer amanhã para que você consiga já evoluir, progredir no seu plano de carreira. E se você acha que você não tem tempo,
Quando você cria um planejamento de carreira, você economiza tempo. Porque você deixa de fazer apostas burras, você deixa de fazer apostas, né? Treinamentos, experiências, eventos que não vão agregar em nada para o seu objetivo final. Você começa a entender o que você quer e o que você não quer, e você começa a pensar estrategicamente o que você precisa fazer. Né? Assim, o planejamento ele pode ser um divisor de águas entre a estagnação profissional e o crescimento. É importantíssimo que você tenha em mãos esse mapa que vai te levar ao sucesso. Que você saiba onde você está, que você saiba onde você quer chegar e que você consiga pensar estrategicamente para chegar lá. Assim, senão a gente... E aí você vê pessoas às vezes menos experientes que você, menos estudadas que você, crescendo, deslanchando, e você há 10 anos no mesmo cargo. Imagina, 10, 15 anos no mesmo cargo. E pessoas que passaram, cresceram, decolaram, e você ficando para trás. Não é só o ficar para trás com relação às novas tecnologias. Não é só o ficar para trás relacionado às transformações que estão acontecendo no mundo. É ficar para trás no salário, é ficar para trás no cargo, é ficar para trás no seu sucesso profissional. Você quer morrer no mesmo cargo que você iniciou a sua jornada profissional? Tem gente que eu conheço que entrou na operação de uma empresa, aposentou na operação de uma empresa. E o único aumento, salto salarial que teve era o dissídio, né, coletivo do sindicato. Não teve crescimento, né, não teve novos desafios. Se você não está aberto a novos desafios, se você não está aberto, não tem ambição para o crescimento profissional, dificilmente você vai conseguir se planejar. Você precisa ter clareza sobre as suas forças, as suas fraquezas. Você precisa ter clareza sobre suas metas, né? Assim, e criar ali, ter essa visão de jornada, passo a passo, tijolinho por tijolinho, o que eu preciso fazer. Então vamos entender o como na prática, né? Assim, eu vou te mostrar um pouquinho o jeito errado de se planejar a carreira e depois eu vou falar sobre o jeito certo, tá? Então, o jeito errado, você trabalhar só por dinheiro, você trabalhar sem brilho nos olhos, sem paixão, sem propósito, você não saber por que você faz aquilo que você faz, você trabalhar sem avaliar suas habilidades, sem traçar objetivos claros de onde você quer chegar. Isso só vai gerar desgaste e frustração. Você não sei se já aconteceu com você. Você trabalhou duro o mês inteiro. Chegou no final do mês, teu líder veio e te deu aquele feedback, aquele, né, construtivo, sabe? Aquele que te deixa pra baixo, te deixa frustrada, te deixa chateada. E aí você fala assim, meu Deus, eu trabalhei tanto, o mês inteiro, pra no final receber esse feedback. Por quê? Por que você não está conseguindo mostrar o teu valor? Por que teu líder não está conseguindo perceber o teu valor ali? Por que quando surge uma promoção você não é a primeira pessoa na mente do seu líder? Ele sabe aonde você quer chegar? Ele sabe quais são suas ambições de carreira? Então vamos para o jeito certo, o jeito estratégico aqui. Primeiro, né? Você precisa refletir onde você está hoje. O que reflita aí suas conquistas. Onde você está hoje? Quais são o seu salário, os seus benefícios? Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? O que você precisa ainda melhorar? E aí, tô vendo aqui na caixinha de perguntas, uma pergunta assim. Mas Gisele, eu não faço a menor ideia de quais são os meus pontos fortes, meus pontos fracos. Você falou que a gente precisa, né? Falei aqui que vocês precisam mapear os pontos fortes e fracos, e você e a pessoa aqui não sabe quais são os pontos dela. O José falou que não sabe quais são os pontos fortes e pontos fracos que ele tem. Então, primeira coisa, se pergunta aos colegas que convivem com você, aos seus líderes, aos seus amigos,
Você vai começar a pedir feedback para eles. Olha, o que você vê de bom em mim? O que você acha quando... Fala meu nome. O que te vem à cabeça de uma coisa que eu faço bem, de uma coisa que ninguém mais faz tão bem quanto eu? O que você percebe que eu tenho de habilidade? Às vezes você nem percebe as habilidades que você tem. Às vezes você é uma ótima comunicadora, às vezes você tem paciência para explicar, para atender o público. Às vezes você tem escuta ativa em uma conversa. Então você vai começar a fazer essa listinha. Começa a perguntar para os seus colegas, para os líderes, para os amigos, o que é que você faz bem. Em que situações você está se destacando dos demais que convivem aí com você. E aí você vai ver que vai surgir muita coisa. E também você vai receber feedbacks inesperados sobre você mesmo. Porque às vezes a gente tem um filtro, né? Aquela síndrome do impostor que eu já falei aqui. Essa síndrome não deixa a gente ver o que a gente tem de bom. Às vezes as pessoas de fora conseguem ver mais do que a gente. Então começa a pedir esse feedback. O que eu tenho de bom? O que você reconhece em mim sobre uma habilidade forte? E aí você vai também observar os momentos que você faz coisas com facilidade. Quais são as atividades que você executa sem muito esforço, sem pensar muito, que as pessoas costumam elogiar? Você recentemente tem recebido elogio pelo quê? E depois também eu recomendo fazer testes de autoconhecimento. Tem um teste sensacional que chama teste DISC, que é um teste que te mostra ali não só sobre forças, né, e fraquezas, mas o teu perfil. Se você é um perfil mais planejador, se você é um perfil mais executor, faça muitos testes de autoconhecimento. Entra na internet, vasculhe aí, busque esses testes e comece a fazer para que você se entenda mais, para que você entenda melhor quem você é. Tem uma ferramenta que chama Gallup. Gallup é um teste de autoconhecimento que vai promover reflexões simples aí para o seu dia a dia e vai te ajudar a mapear suas habilidades naturais. E depois que você mapeou esses pontos fortes, da mesma forma você vai mapear os pontos fracos. Né? Você vai pedir o feedback. Olha, e aquilo que eu não faço tão bem? O que eu preciso melhorar? Né? Se eu quiser alcançar o sucesso profissional, o que você acha que eu preciso melhorar? E aí você vai ouvir. E esse feedback do que você precisa melhorar é o maior presente. Porque elogio é bom pro ego. Mas você já sabe. Né? O elogio você já sabe. No fundo, você já sabe no que você é bom. No que você é boa. Mas o ponto de melhoria é o presente que às vezes ninguém tem coragem de te dizer, porque às vezes não sabe como que você vai receber aquela crítica, não sabe como que você vai receber aquilo que você precisa ouvir. Se você pede, a pessoa se sente mais aberta a te dar esse feedback. E aí você precisa ouvir isso com muita escuta ativa. Você precisa ouvir de verdade, porque se a pessoa está te dizendo é porque você não está conseguindo demonstrar. Mesmo que você não concorde, você não está demonstrando aquela habilidade. Então é importante você ouvir. É importante também você entender quais são as tarefas que você está fazendo com mais dificuldade, buscar aprimoramento, buscar desenvolvimento nisso. Então eu não conheço das novas tecnologias, eu não sei o que está acontecendo no mercado. Se desenvolve. O meu perfil está aqui para isso, para te ajudar a entender o que está acontecendo no mundo, as novas tecnologias, as inovações, para que isso vire uma habilidade sua, né? Uma habilidade de resolver problema complexo, uma habilidade de ser criativo. Mas comece a entender o que você não faz tão bem. E aí, dica prática, tá? Você vai pegar o teu celular e vai mandar mensagem para 3 colegas de trabalho, líderes, pessoas que convivem com você profissionalmente, e vai mandar agora essas perguntas sobre os pontos fortes e sobre os pontos fracos. Você vai ver quanta surpresa vai vir nesses feedbacks. Mas enfim, esse é só o passo 1, pontos fortes e pontos fracos. O passo 2 é você começar a estabelecer metas. Onde você quer estar daqui 2, daqui 5, daqui 10 anos?
Onde você pretende estar? Seja específico. Seja específico com relação a isso. Porque se você sabe onde você quer chegar, você consegue pensar mais estrategicamente o passo a passo para chegar lá. E aí você pode pensar assim, Gisele, mas é difícil, eu não sei exatamente aonde eu quero chegar. Né? Eu nunca parei para pensar sobre isso. Então é importante você começar a refletir. Se você nunca parou para pensar, é importante começar a refletir, porque essa falta de clareza ela pode ser normal, né, assim, porque o mundo, né, tá vivendo aí em constante transformação, né, novas tecnologias, novas profissões, etc. Mas eu peço que você reflita um pouquinho sobre como você imagina o seu dia ideal de trabalho daqui a alguns anos. Você quer estar nessa vida louca que você está aí hoje, nessa rotina que você tem, nesse batidão, ou não? Não é isso que você quer. Como você imagina esse seu dia ideal de trabalho? Se você pudesse escolher esse dia ideal de trabalho, como ele seria? Né, assim, às vezes é mais fácil a gente identificar onde a gente não quer estar do que onde a gente quer estar num primeiro momento. Ok, comece a listar, olha, eu não quero trabalhar com isso, eu não quero ter essa rotina, eu não quero ter esse tipo de liderança, eu não quero executar esse tipo de atividade. Eu me imagino executando tal tipo de atividade. E você começa a entender qual é o tipo de profissão que vai te trazer mais felicidade, que vai fazer brilhar mais seus olhos, qual é o tipo de atividade que você quer executar que vai te dar mais orgulho, né, de você chegar para sua família e falar assim, olha, estou trabalhando, consegui tal cargo, consegui tal coisa na minha carreira. O que vai te dar essa motivação? Gisele, daqui a 10 anos eu me vejo como um empresário de sucesso, eu quero estar com a minha empresa bombando, eu quero não estar mais trabalhando na CLT. Ótimo, ótimo, porque empreender em um negócio também é carreira, mas você precisa ter essa clareza de onde você quer chegar, o que você quer fazer, o que você quer, né? Se for empreender em quê? Por que você empreenderia num negócio A e não num negócio B? Né? Eu sempre brinco, qual é a diferença entre abrir uma padaria e uma loja de coxinha? Você precisa saber o porquê você empreendeu em um e não em outro. E isso tem a ver com a sua felicidade, com o seu propósito, com aquilo que te faz feliz, com aquilo que você se sente realizado, com aquilo que te deixa orgulhoso de si mesmo. Então é sobre isso. Eu acho que dentro dessa reflexão é importante que você seja muito específico de onde você quer estar. Você também pode descobrir as habilidades que estão em alta no mercado, entender se elas se conectam ou não com esse lugar onde você quer chegar. Né, assim, hoje a gente fala muito de inteligência artificial, a gente fala de ESG, né, sustentabilidade, a gente fala de ciência de dados. Comece a estudar essas habilidades. Será que elas vão ser necessárias para você? Será que nesse lugar que você deseja chegar, essas habilidades elas são importantes? Habilidades de gestão, de planejamento, gestão financeira, enfim, depende muito de onde você quer chegar, mas você precisa descobrir quais são as habilidades que você precisa ter para chegar lá. E a melhor forma de fazer isso é olhar quem já chegou e listando. Olha só, essa pessoa tem esse curso, essa pessoa teve essa experiência, essa pessoa, né, fala essa língua. E aí você começa a listar nessas habilidades. E não só de uma pessoa, de várias. Começa a fazer uma pesquisa, um levantamento de habilidades. Porque à medida que você identifica essas habilidades que você ainda precisa desenvolver, é a partir daí que você consegue criar um plano de ação. Você consegue entender passo a passo o que precisa ser feito. Talvez você já tenha todas as habilidades, você só precisa estruturar, né? Estruturar e implementar essas habilidades no seu dia a dia, porque não adianta de nada você fazer milhões de cursos, fazer mestrado, fazer doutorado, fazer MBA, especializações ou até cursos rápidos na internet, se você não conseguir colocar em prática aquilo. Então, agora o quarto passo é o plano de ação. Você sabe o que você precisa aprender, você sabe o que você precisa implementar
você começa a fazer. Então, esse mês eu implemento isso, mês que vem eu implemento aquilo, no ano seguinte eu implemento aquilo outro, e você começa a estruturar passo a passo. Não precisa começar a pensar no ano inteiro o que você consegue implementar nesse mês. Vamos supor que você queira aí se tornar um gestor de pessoas, um líder, um gerente. Você tem um curso de liderança? Não tenho. Poxa, então, vou fazer um curso de liderança esse mês. Tem vários treinamentos que acontecem de graça ou a um preço muito barato na internet. Ah, não, Gisele, eu tô vendo que para eu chegar naquele cargo eu tenho que fazer um MBA top, né? Um MBA numa empresa reconhecida no mercado. E ele custa caro. Então, qual é o seu primeiro passo? Começar a juntar dinheiro. Junta o dinheiro para que você consiga fazer esse MBA. Não precisa ser no ano que vem, mas você começa a entender quando isso vai ser possível. Ou então você vai começar a entender que você precisa gerar uma renda extra para que você consiga guardar mais dinheiro para que esse sonho aconteça mais rápido. Entenderam como que é pensar estrategicamente? Você tem um objetivo. Você começa a traçar rotas de como você vai conquistar. Nada precisa acontecer amanhã, nada precisa acontecer no mês que vem, mas você precisa estar passo a passo, todos os meses um pouquinho mais próximo do seu objetivo, um pouquinho mais próximo do seu objetivo. Será que é só o MBA que vai te levar para esse cargo que você tanto deseja? Será que você não pode começar, por exemplo, a construir um networking, uma rede de contatos com pessoas que podem te ajudar a chegar lá? Será que você não pode aprender alguma coisa, ler um livro? Hoje eu estava ouvindo um podcast sobre carreira e o CEO de um hospital em São Paulo estava falando que ele se formou em economia e hoje ele é presidente desse hospital, mas a grande parte da carreira dele foi no RH. E aí ele falou assim, eu me formei em economia, não era do RH, mas enquanto eu não consegui fazer um MBA na área de RH, eu lia todos os livros de RH possíveis. Olha que interessante, né? Assim, ele foi guardando o recurso para que ele pudesse fazer o MBA, mas enquanto ele não conseguia, ele não ficou parado, ele lia, né? Ele ampliava o conhecimento, ele falava que participava de todos os eventos de RH, ele acompanhava as discussões. Então isso é se planejar estrategicamente para chegar aonde você quer chegar. Peraí, tô vendo minhas anotações aqui. E aí eu queria perguntar para vocês, né, assim, você já tem claro aonde você quer estar daqui 5, daqui 10 anos? Você já tinha parado para pensar sobre isso? Esse passo a passo que eu mencionei para você agora, né, de entender seus pontos fortes, entender onde você quer chegar, entender quais são as competências que você ainda precisa desenvolver, construir um plano de ação para que você desenvolva essas competências e implemente, né, resultados ali. Você não é só competência, o que você precisa fazer. É competência, né, é rede, networking, você precisa, quais são os eventos que você pode participar, e aí você vai construindo esse passo a passo do que você precisa fazer. Né, assim, é isso, né, assim, se você seguir esse passo a passo que eu dei para vocês, você vai ter mais clareza sobre a carreira. Você vai ter mais clareza sobre o que você precisa fazer esse mês, o que você precisa fazer em 2025. Sem metas, você não consegue chegar lá. E aí, hoje era isso, né, sobre planejamento de carreira. Como que você identifica onde você está, define seus objetivos, como que você se prepara para alcançar o sucesso que você tanto deseja, aproveitar essas oportunidades do futuro. E agora, qual é o primeiro passo que você vai dar na sua carreira? Essa é a provocação que eu te faço. Qual é o primeiro passo? Amanhã, o que você pretende fazer? Assim, se você gostou desse conteúdo, compartilha com outras pessoas que precisam desse passo a passo, que precisam ouvir esse recado que eu trouxe para vocês, que precisam entender que sem planejamento, qualquer caminho serve.
qualquer caminho serve. Sem planejamento, você vai ser só mais um. Você nunca vai ser visto pela liderança como uma pessoa apta a chegar lá. Tudo que acontecer na sua vida vai ser ao acaso, à sorte. Planejamento te dá clareza de qual é o passo a passo que você precisa trilhar para chegar no sucesso que você deseja. Compartilhe esse vídeo e essa live vai estar salva aqui para você rever, né, para você voltar e rever tudo e te ajudar a evoluir na carreira, acelerar a sua carreira. E acredite, esse planejamento, um dos passos importantes é desenvolver as habilidades do profissional do futuro. Quando a gente fala nessas habilidades, eu estou falando em habilidades como resolver problemas complexos, eu estou falando em habilidades como criatividade, pensamento sistêmico, planejamento de risco. Essas habilidades, elas são importantes para, independente de onde você quer chegar. O uso da inteligência artificial, por exemplo, não é só mais para a área tech. Qualquer profissional precisa, inclusive, você consegue usar a inteligência artificial para te ajudar nesse plano de carreira, para te ajudar a estruturar suas metas. Se você quer saber como utilizar a inteligência artificial para construir o seu plano de carreira, vou soltar uma palavra-chave só para quem chegou aqui nesse vídeo. A palavra-chave é liberdade. Me mande essa palavra no direct que eu vou te mandar uma excelente oportunidade. Ok? Boa noite para vocês. Foi ótimo estar com vocês nesse encontro. E o nosso próximo encontro, eu vou falar um pouquinho sobre redes sociais. Não só Instagram, mas principalmente LinkedIn. Como você pode utilizar o seu LinkedIn para te ajudar nesse processo de aceleração de carreira e como você pode demonstrar e construir uma imagem profissional independente da empresa que você está trabalhando, uma imagem profissional que vai chamar a atenção do mercado. Nosso encontro acontece na sexta-feira às 11 horas, não esqueçam, eu vou mandar o lembrete aqui nos stories, mas anota aí, sexta-feira às 11 horas temos um encontro marcado sobre LinkedIn. Até lá, pessoal, boa noite.